trazendo para vocês é um pouco do que a gente já viu até agora sobre anatomia. Principalmente quando a gente fala com relação à nomenclatura de dentes e faces, que é uma das partes mais importantes que vocês vão ver aí nessa disciplina. Então, eu queria lembrar com vocês aquele exercício que foi feito algumas semanas atrás sobre os números dos dentes. Então, a gente tem a boca dividida em 4 quadrantes. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, vocês viram lá que a gente tem 4 quadrantes. Vocês têm que entender que o quadrante 1 é sempre a minha direita. Então, desculpa o barulho dos cachorros, porque eu só tenho 7 cachorros. Então, fica difícil eu fazer todo mundo ficar quietinho. Então, vejam lá. Nós temos 4 quadrantes. Então, a boca é dividida em 4 partes, né? Então, o que acontece? Sempre que eu pegar o lado direito, sempre que eu estiver na minha direita, esse vai ser o quadrante 1. Então, a minha direita é o quadrante número 1. Sempre o quadrante 1 vai ser da quem vocês estão analisando. Vamos supor que vocês estejam analisando o paciente de vocês. O 1 vai ser sempre na direita dele. Então, se eu estou vendo o meu paciente de frente, essa é a minha direita, a direita dele é essa aqui. Então, vai ser sempre invertido. Então, a minha direita é a esquerda dele. Tá? Então, 1 é a direita. Então, se eu vou analisar, por exemplo, o meu quadrante 1, qual é? Sempre a direita. E o do paciente? Sempre na direita dele, não é na minha. Então, o quadrante 1 sempre começa no lado direito de quem eu estou analisando. Tá? Então, como é que a gente conta o quadrante? Então, a gente tem quadrante 1, 2, aí o 3 é embaixo do 2, ele não atravessa a boca. Então, é 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, ele vai tipo um reloginho. 1, 2, 3 e 4. Quando eu falo de dentes descidos e dentes de leite, a numeração é a mesma. O jeito de a gente contar é o mesmo, só muda os números. Então, eu começo no 5, então vai ficar 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, lembra lá, o 1 sempre na minha direita. Então, 1, 2, 3, 4. Lembrou que o 1 é na direita? Sempre vai dar certo, tá? Aí vocês não se confundem. Quem que eu estou analisando? Estou analisando o meu caderno. Qual é a direita do caderno? A do caderno é aqui. A esquerda é minha, então 1 vai ser lá. Então, sempre que eu estiver vendo de frente, vai ser direita. Então, a minha direita é essa aqui. Mas como eu estou de frente, aqui como se fosse um paciente, 1 é aqui, 2, 3 e 4. Tá? Se eu for falar de dentes descidos, daí eu conto 5, 6, 7 e 8. Um dos erros mais comuns que a gente vê é o início, saber determinar qual é o quadrante 1, e depois, quando a gente faz 1, 2, cruzar para cá. Não vem 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 3, 4. O 3 sempre embaixo do 2. Ok? Depois, o que a gente tem que ver é que os números são compostos por 2 números. Vamos por lá. 12. Então, esse primeiro número é sempre o número do quadrante. Tá? Em que quadrante o dente está? Ele está no quadrante 1. Então, ele está onde? No quadrante direito superior. Então, direito superior. Aqui é o nosso lado esquerdo. Então, o lado esquerdo. E aqui é o inferior. Então, se eu falo que o dente é 44, ele está onde? Quadrante 4. Quadrante direito inferior. Tá? Então, sempre quando vocês vão resolver um exercício dessa maneira, até vocês aprenderem bem, sempre desenhem isso aqui. Desenhem esse esquema aqui, fica mais fácil de vocês entenderem. Aí, esse segundo número aqui, o que ele se refere? Se refere a qual dente que eu vou falar. Então, o 1 vai ser o meu quadrante. O primeiro número é o quadrante e o segundo número é o dente que eu estou me referindo. Aí tem uma tabelinha que vocês têm que decorar. Vamos lembrar as ordens do dente lá. Incisivo central, depois vem quem? Incisivo lateral, na sequência canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Essa é a sequência que os dentes se distribuem na boca. Lembra lá que eu fiz o desenho para vocês lá? Então, a gente tem incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Cada dente desse nessa sequência corresponde a um número.
Então eu vou ter lá, incisivo, central, número 1, lateral, 2, canino, 3, primeiro pré, 4, segundo, 5, primeiro molar, 6, segundo molar, 7 e terceiro molar, 8. Aí fica fácil de juntar. O que eu faço daí? Se eu estou falando, eu quero falar do incisivo central inferior esquerdo. Então eu quero esse incisivo central aqui, ó. Incisivo central inferior esquerdo. Qual dente que vai ser esse? Então primeiro a gente faz o quadrante. Então inferior esquerdo, qual quadrante é? Número 3. Incisivo central, número 1. Então o número do dente é 31. Tá? Se eu falo que aqui, por exemplo, aqui, o dente é 44. Primeiro eu vou ver o quadrante. Qual é o quadrante? Inferior direito. Então eu já sei que o dente é no quadrante inferior direito. Número 4, que dente que é? Primeiro pré-molar. Então esse é o primeiro pré-molar inferior direito. É fácil de montar. Aí vocês têm que lembrar que nos dentes descidos, os dentes de leite, a gente tem uma sequência diferente. Lembrem lá. Então a gente tem incisivo central, que nos descidos. Incisivo central, a gente tem, vamos fazer com letra minúscula, né, que é a nomenclatura correta, para vocês não se confundirem. Então, incisivo central, incisivo lateral. Canino. A gente não tem, lembre lá da cronologia de erupção. Os dentes de leite, os dentes descidos, a gente não tem premolares. A gente tem quem daí? Primeiro molar e depois segundo molar. A gente não tem também o terceiro molar, que é o dente do siso. Aí como é que fica a numeração? Na sequência mesmo. Incisivo central 1, lateral 2, canino 3, primeiro molar 4 e segundo molar 5. Então vamos supor lá que eu tenho o dente 52. Qual que é o dente 52? Quadrante superior direito, aqui ó, nosso quadrante 5, superior direito. Então já sei que é do superior direito. E o dente número 2? Que dente que é o número 2? Incisivo lateral. Então o dente 52, incisivo lateral superior direito. É uma nomenclatura muito fácil, só que é muito usada. Quando vocês vão no dentista, vocês devem ter ouvido falar: ah, qual dente que está com cárie? É o 31, 32, 44, 46. A gente fala assim, por essa anotação dentária, que fica muito mais fácil do que eu falar. Primeiro molar superior direito, primeiro molar superior esquerdo. Então, resume-se nisso aqui. O que vocês têm que aprender sempre? O quadrante 1 começa no lado direito de quem você está avaliando, seja o seu, seja do paciente, seja do caderno. E o quadrante 5 também é o direito. 1, 2, 3, 4 para permanentes, 5, 6, 7, 8 para descidos. Aí você tem que lembrar a sequência que os dentes estão na boca. Central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro, segundo e terceiro molar. E daí você só numera aqui e está feito o problema, tá? Qual o tempo, a prática de vocês? Isso aqui fica bem fácil de fazer, mas enquanto vocês não tiverem tanta prática, vocês façam esse quadradinho no número do dente e fica fácil aí de vocês resolverem esse problema. Então, essa parte de anotação dentária é bem simples. Eu fiz isso aqui para relembrar com vocês e tirar alguma dúvida com vocês com relação a esse assunto. Outro assunto que é muito importante é o que eu passei na semana passada sobre as faces dentárias. Então, não basta só eu saber qual dente, por exemplo, está com cárie. Qual dente teve uma fratura, teve uma infecção, alguma coisa assim. Eu preciso saber qual é a região do dente. Não dá para eu falar assim, vamos supor que é o 11, né? Vamos fazer de volta aqui. O 11. Então, aqui a gente tem o superior e inferior. Esse aqui é meu lado direito e esse aqui é meu lado esquerdo. Tá? Então, não adianta eu falar assim, o 11 está com uma cárie. Vamos desenhar o 11 aqui. O dente 11 está com cárie. Tá, mas aonde que o dente 11 está com cárie? Ele está com cárie aqui, está com cárie aqui, está com cárie aqui, está com cárie por trás? Onde é que está a cárie? Eu não sei. Não adianta só falar que o dente 11 está com cárie. Você não vai restaurar o dente inteiro ou anotar que o dente inteiro está com um problema. Não é o caso. Então, a gente tem o que a gente chama de faces dentárias, que ele vai dizer pra gente onde é que está localizado, de que lado nós estamos falando do dente, e se está para cima, se está para baixo, se está para trás, se está para frente, tá? Então, com relação às faces, a gente tem as seguintes
nomenclatura. A gente tem V de vestibular, tá? P de palatina. Por que palatina? Já vou explicar para vocês. L de lingual, M de mesial, D de distal. E a gente tem I de incisal e O de oclusão. Tá? Eu vou fazer um agrupamento aqui, ó. Eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Então, antes de tudo, para vocês gravarem o nome dessas faces, a gente tem que saber por que essas faces se chamam assim, tá? Por que a gente tem o nome de vestibular? Vestibular é a face da frente dos dentes. Então, toda essa parte da frente dos dentes, essa parte que vocês enxergam quando vocês sorriem, a gente chama de face vestibular. Por que é vestibular? Porque essa parte aqui da frente aqui que a gente tem aqui próximo ao lábio, quando a gente puxa o lábio aqui, ó, essa parte que segura o lábio, que vocês puxam, e daí tem uma hora que você sente que o lábio prende, essa parte que prende o lábio, digamos assim, chama-se vestíbulo, tá? Chama-se vestíbulo. É uma característica anatômica chamada de vestíbulo. Esse fundo aqui da gengiva aqui, quando você tem a aderência aqui do lábio, onde cola o lábio, segura o lábio, senão o lábio fica caindo, chama-se vestíbulo. E ele é aqui pela frente. Então, por isso que a gente chama de vestibular. Tá? Então, a face vestibular fica voltada para o vestíbulo, que é a frente aqui dos dentes. Tá? É a parte da frente. É a frente, ó. Tá? Palatina ou lingual. Por que qual ou lingual? A palatina ou lingual é a parte de trás dos dentes. Então, é a parte de trás. Ó. A parte que a gente não enxerga, né? Não enxerga assim quando sorri. A parte de trás. Mas por que a gente tem duas nomenclaturas? Palatina ou lingual? Palatina a gente só pode usar para os dentes superiores. Por que a gente usa para os superiores? O céu da boca, vocês aprenderam lá na parte de ossos do crânio da face, que a gente tem o osso palatino. O osso palatino é que forma o céu da boca. A gente só tem céu da boca na parte superior, não temos na parte inferior. Então a face palatina é aquela face que está voltada para o palato. O que é o palato? O palato é o céu da boca, tá? Então essa é a face palatina. Então, as nomenclaturas que são dadas, elas têm referências com os pontos anatômicos. Então, vestibular voltada para o vestíbulo, palatina voltada para o palato. E a face lingual é a face que está voltada para a língua, por isso que é chamada lingual. Então, a parte de dentro aqui dos dentes inferiores, a parte que está voltada para a língua, é chamada de lingual. Tá? Então, você não pode chamar os inferiores de palatino, porque você não tem o céu da boca na parte de baixo. Né? Você não tem céu da boca, só tem céu da boca na parte de cima, só tem o palato na parte de cima. Então, a gente tem que chamar de palatino. Então, palatino a gente só usa somente para os superiores. A lingual, quando a gente fala face lingual do 32, que é um dente, é o incisivo lateral inferior esquerdo. Face lingual, então eu estou falando da face de trás do 32. Só que tem um porém. A face palatina eu só posso usar para os superiores, como eu falei para vocês. A face lingual eu posso usar tanto para superior quanto para inferior. É aceito, tá? Então a lingual, se eu falar face lingual do 11, que é o incisivo central, superior direito, tá correto? Tá correto. Face palatina do 11, tá correto? Tá correto. Tá? Então, para os superiores eu posso usar as duas nomenclaturas. Para os inferiores, somente a lingual. Então, a face lingual é que está voltada para a língua. E a face palatina é que está voltada para o palato. Ok? Então, aí a gente tem a face da frente e a
face de trás, face voltada para o palato, face voltada para a língua e a face voltada para o vestíbulo. Então tem vestibular, palatina e lingual. Aí a gente tem mesial e distal. A mesial e distal são as faces laterais dos dentes. Então aqui eu tenho a face lateral e aqui eu tenho a face lateral. São os lados dos dentes. Então os lados, vamos por aqui, que a gente vai desenhar um lateralzinho. Deixa eu apagar aqui, para vocês entenderem. Vamos desenhar um lateral aqui. O 12, tá? Então esses lados aqui, ó, esses ladinhos aqui, a gente chama de faces laterais. São os lados dos dentes, que numa nomenclatura mais correta, a gente chama de faces proximais. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma cárie proximal do dente. Onde que está essa cárie proximal do dente? Ela está no lado, ela está na lateral do dente, ou está mesial ou está distal. Mas a gente fala faces proximais. O paciente está com uma cárie proximal do 12. Então pode ser mesial, pode ser distal, mas é na proximal. Não envolve vestibular e não envolve lingual ou palatina, tá? Vai envolver só as faces proximais, que são as faces laterais. Ok? Então, por que tem a nomenclatura mesial e distal? Para eu saber de que lado que tá. Agora, como é que eu faço para saber que lado que tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a chamada linha média? Linha média. O que é a linha média? Lembrando lá para vocês, bem no comecinho das aulas. A linha média é a linha que corta a pessoa no meio. Então, eu tenho uma linha média que me corta, né, de norte a sul. E me divide em direita e esquerda, tá? Então, a linha média corta no meio, tá? Então, essa nomenclatura mesial e distal tem a ver com a linha média. Então, eu tenho uma linha média que me divide entre direita e esquerda. Então, eu tenho a linha média aqui. E o que significa a face mesial? A mesial é a que está mais perto da linha média. E a distal é a que está mais distante da linha média. Então, vamos voltar para o desenho aqui. Então, eu tenho o dente 11 aqui. Essa face lateral aqui seria qual? Agora, você tem que analisar a mesial distal quando você está olhando o dente em si. Então, eu estou analisando o 11. Preciso saber qual que é a mesial e qual que é a distal do 11. Essa aqui, do dente 11, é a face que está mais perto ou a face que está mais longe da linha média? Essa aqui é que está mais perto. Então, essa aqui a gente vai chamar de mesial. Do dente 11, o lado que está mais longe da linha média, a gente chama de distal. Então, aqui a gente definiu mesial, distal. Vamos supor que a gente tem o 21 aqui, ó. 21. Tá? Esse lado do 21 tem dois lados, tá? Esse lado do 21 é o que está mais perto da linha média, então a gente chama de mesial. Esse lado do 21 é o que está mais longe da linha média, então eu chamo de distal. Vamos ver aqui do 12. Esse lado do 12, em relação à linha média, é o que está mais perto. Esse lado do 12, em relação à linha média, é o que está mais distante. É o distal. Então, mesial, mais perto. Distal, mais distante. Por isso que é mesial e distal. Então, lembrando lá, faces proximais são as faces laterais, são as faces próximas. Elas se aproximam, por isso que são proximais. Aí, das proximais, a gente tem mesial e distal. Cada dente tem sua face, mesial e distal. A face mesial do dente em questão, que estiver mais perto da linha média, mesial. A face do dente que eu estou analisando, que estiver mais distante da linha média, face distal. Ok? Fechou aí? Aí, eu já vi parte de frente, parte de trás, lingual palatina,
e as laterais dos dentes, mesial e distal. Só que eu tenho também a parte da borda do dente, né? Então, essa parte aqui da bordinha, a bordinha do dente, é como se a gente desenhasse assim, ó. Eu vou desenhar o dente de lateral aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo o dente de lado, tá? Quando a gente está vendo de lado, essa aqui seria a vestibular, essa aqui seria a palatina. Estou vendo o 11 aqui, de lado. Imagine que eu estou vendo ele de lado. Eu peguei o 11 e virei, tá? Então, eu tenho vestibular e palatina. E aqui, né, se eu virei ele para cá, é a minha mesial. Quando a vestibular, a face vestibular e a palatina se encontram aqui, esse ponto de encontro a gente chama de incisão, tá? Que é a parte, a bordinha do dente, que é a bordinha, tá? A bordinha. Então é encontro da vestibular e lingual. Me dá incisal. Só que lembrem lá, incisal a gente só tem em dentes anteriores. Quais são os dentes anteriores? Incisivo central, incisivo lateral e canino. Esses são meus dentes anteriores. Incisivo central, lateral e canino. Então eu só vou ter incisal em central, lateral e... Vamos desenhar o canino aqui. Canino, tá? Então incisal é aqui, ó. Incisal a gente representa pela letra I. I, tá? Então tem incisal nos três dentes na sequência. Central, lateral e canino, tá? Então mesial distal do canino, que é a mais próxima da linha média, medial, mais longe, distante, distal. Entenderam? Então eu só posso usar incisal para os dentes da frente. A nomenclatura oclusal a gente tem para os dentes posteriores. Quais são os posteriores? Pré-molares e molares. Então, eu não tenho oclusal nos dentes da frente, nos dentes anteriores. Eu só vou ter nos dentes de trás, nos posteriores. E o que é oclusal? Então, eu tenho um molar aqui. Desenho um molarzinho. Parecendo um coração, né? Um molar. Um molar. Aí, vamos supor que esse aqui é o molar inferior. Aí, eu tenho um molar superior. Inferior. Molar superior. Então, os dentes superiores e os dentes inferiores, eles se ocluem, tá? Quando a gente vai mastigar, quando a gente fecha a boca, eles se juntam, tá? Eles fecham aqui, um se encontra com o outro. Esse encontro de um com o outro, a gente chama de oclusão. Por isso que o nome da face é oclusal, que vem do termo de oclusão, que é de ocluir, que é de fechar. Oclusal significa fechar, ó. Oclusão significa fechar. Então, o fechamento dos dentes, quando a gente morde os dois dentes, quando a gente fecha, quando a gente oclui, encosta os dois, a gente chama isso de oclusão, tá? Como o paciente oclui, como o paciente morde. Então, chama-se oclusão. Então, a face que oclui, a face que morde, é essa face de cima aqui, ó. A face de cima do dente, a face que a gente usa para mastigar, ó. Essa face aqui a gente chama de face oclusal, beleza? Então, lembrando, vestibular, parte da frente, palatino lingual, parte de trás, voltada para o palato, voltada para a língua, mesial distal, faces laterais, tá? Incisal oclusal são as partes de toque, as partes que um dente encontra com o outro. Incisal é a bordinha dos dentes anteriores, central, lateral, canino. Oclusal é a parte que quando a gente morde, a gente fecha um dente no outro. Essa parte de cima a gente chama de face oclusal. Até tinha uns dentinhos aqui, mas eu nem sei onde está, senão eu ia mostrar para vocês melhor. Então, quando a gente encosta um dente no outro, a gente tem a face de cima, face de toque aqui, ó, de cima, a gente chama de oclusal, tá? E só tem os dentes de trás, a gente não tem essa face, essa mesa de toque nos dentes da frente, são só pré-molares e molares, ok? Então, eu sabendo
a nomenclatura lá dos números, né? A notação dentária dos números. E sabendo essa questão das faces aqui, eu posso dizer exatamente onde está o problema no dente ou se eu quero indicar alguma coisa. Então vamos fazer um aqui para vocês verem. Deixa eu apagar aqui para vocês verem aqui. Vamos supor que eu quero mostrar para vocês que eu tenho lá. Meu paciente tem uma cárie, vamos supor, uma cárie no dente 11, quais faces? Face mesial, face vestibular, ok? Então, eu digo que é uma cárie 11, dente 11, faces envolvidas, MV. Então, vou desenhar meu 11 aqui. De novo. Tá, desenhei o 11. Aí eu quero representar essa cárie. Onde que eu vou representar a MV? Face mesial. Onde está a mesial? Mesial mais perto da linha média. Então, é esse lado aqui. Então, o paciente tem uma cárie onde? Nesse ladinho. Tá? Aqui. Junto nos dois dentes da frente. Então, ele tem uma cárie aqui. E é uma cárie que pega também a vestibular. Então, onde que vai ser essa cárie? Então, vamos supor, a cárie vai estar aqui, envolvendo essa parte aqui. Envolvendo o lado. Tá? Então, vai ser essa representação que eu vou ter. Uma cárie 11 mesial. Agora vamos supor que nesse mesmo 11 eu tenho uma restauração na incisal e distal. Onde é que vai ser essa restauração? Incisal ou distal? Vai ser aqui, na bordinha de que lado? Do lado distal, que é esse aqui. Minha mesial aqui, distal aqui. Essa aqui é a face vestibular. E essa aqui é a minha face incisal. Então, ela vai estar aqui, ó. Nessa região. Tá? Não vai ser desse lado. Então, eu falo assim, ó. O paciente quebrou o ângulo. O que é o ângulo? O ângulo é a bordinha. Inciso distal. Então, incisal, distal. Então, é esse ângulo aqui. Não vai ser esse ângulo aqui. Se fosse aqui, eu ia dizer que ele quebrou a ponta do dente na mesial incisal. Seria desse lado. Então, é muito importante saber as faces e os números dos dentes, porque daqui pra frente a gente já vai se referir assim. Onde é que é a cárie? 36O. 36O. Qual é o dente 36? É o primeiro molar. Molar é onde? Que lado? Lado esquerdo, cima ou de baixo? De baixo, inferior. Então, por exemplo, eu tenho um molar aqui, do lado esquerdo, né? E ele está com um problema na oclusal. Ele tem uma cárie na oclusal. Aonde que é a oclusal? Então, ele tem uma cárie aqui, ó, em cima do dente. Então, é um 36, ó, cárie no 36, ó. É uma cárie 36 oclusal. Entendeu a importância disso aí? Isso aqui vocês vão usar, o pessoal que for seguindo a odontologia aí para a vida inteira de vocês. Então, isso aqui vocês têm que aprender bem, tá? Eu não vou falar dos terços para vocês, eu vou deixar para a semana que vem, porque eu quero que vocês aprendam bem isso daqui. Tá? Nós vamos fazer muitos exercícios referentes a isso aqui, porque isso aqui é muito importante para vocês saberem. Não tem como vocês passarem para o segundo ano sem saber isso daqui. Isso aqui é extremamente essencial. Então, vocês sabem que isso aqui vai ser muito cobrado por parte de vocês. Ok? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês que vocês tinham, né? Quero que vocês treinem bem isso daqui. Comecem a reparar assim, isso aqui é uma cárie, vem fotos, tem bastante. Hoje em dia a gente tem bastante foto no Instagram, né, no Facebook. Fala assim, fizeram uma restauração na distal, ou uma restauração na palatina, uma restauração oclusal, uma restauração que pegou oclusal, mesial, distal, vestibular, lingual, então passa o dente inteiro, né? Vamos supor lá que seja uma restauração MODV. Então pega mesial, distal, oclusal, vestibular. É um dente inteiro. Então, quando você fala assim, o paciente tem uma restauração MODV, você já sabe que é uma restauração grande, está envolvendo 4 faces, imagine o tamanho dessa restauração, não é uma restauração pequena. Você fala assim, uma restauração mesial, então provavelmente seja uma restauração não muito grande, uma cárie não muito grande. Tá? Então, o envolvimento de faces aí é muito utilizado, vocês vão ver no Instagram, coisa assim, muitos sites mais, essas páginas mais científicas, né, que usam bastante odontologia, eles usam muito essa nomenclatura, quer dizer, praticamente só usam essa nomenclatura. Fizemos uma restauração na oclusal do dente tal, na palatina do dente tal. Então, é isso aqui que eles estão querendo dizer para vocês, tá? Então,
Então, eu espero que tenha esclarecido essas dúvidas de vocês. Isso aqui é muito importante, eu preciso que vocês aprendam isso aqui. É essencial para vocês poderem passar para o segundo ano, tá? Eu vou postar uns exercícios para vocês isso aqui, porque não adianta ficar passando matéria para frente e vocês não gravarem bem isso aqui. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Assim, falou, dente, falou, fácil, vocês têm que já imaginar onde é que está. Isso aqui é extremamente importante, senão vocês não vão entender nada para frente nas outras disciplinas de técnicas de instrumentação, de materiais dentários, sem saber isso aqui. Isso aqui vocês não vão para frente. Então, vocês têm que saber isso aqui de olho fechado, sem ter confusão, sem ficar na dúvida. Qualquer dúvida aí vocês têm, a maioria tem meu WhatsApp, quem não tem manda no Classico mesmo, tá? Eu vou estar à disposição de vocês. Eu vou compartilhar esse vídeo lá no YouTube, porque é um vídeo grande, para vocês assistirem, beleza? Até mais, gente!